Shalom, muita paz, muita luz. Eu estou refletindo sobre questões do universo. Eu só vou falar novamente, desde o início da minha proposta, né, que o tema que eu iniciei, que eu te dei um título aí de 3 vídeos, que é Pecado, Karma, Coronavírus e Vida Planetária. Então, procurei relacionar esses temas. Eu queria falar do próprio coronavírus, fazer umas reflexões, dar dados numéricos, né, de como que está, como a gente pode interpretar esses números, ter algumas conclusões, né, e até vou falar só um ponto aqui que eu acho que é interessante falar sobre isso. Temos assim um pouco na linha otimista, né? Deixa eu pegar aqui uns dados aqui que eu anotei. Pesquisa desse ano, né? Hoje é dia 4 de janeiro de 2022. Aliás, hoje faz o aniversário do falecimento do meu pai, né? Meu saudoso pai, Antônio Angelim Edu. Faleceu em 1994, faz 28 anos que ele faleceu. Muitas saudades aí do meu pai Antônio Angelim, um marceneiro, uma ótima pessoa. Quem sabe, quando eu partir, eu encontre ele, né? Se ele já não encarnou, né? Porque pode ser que existe um espaço aí mínimo de 25 anos, né? Para um espírito adulto, né? Que falece voltar a se encarnar. Pode ser que ele já se encarnou. E essa informação quem deu é a Dona Rosélis, né? Ela citou espirituais da Dona Rosélis. Que um espírito adulto que falece, ele precisa de pelo menos 25 anos para poder se encarnar novamente na Terra. Porque tem muitos fios, né? Agora, enquanto o espírito não assume o corpo da criança, né? Do início da adolescência, que é por volta de 13, 14 anos, as mulheres ficam um pouco menos, né? Com uns 13 anos, mais ou menos, 12, 13 anos, acho que o espírito já começa a tomar posse do corpo, integralmente, né? Porque a infância é mais enteal, né? A época da irresponsabilidade existe menos fios kármicos, né? Por isso que quando um bebê, enfim, por infelicidade ele falece, né? Ele pode encarnar imediatamente, né? Enfim, depende dos fios kármicos que se liga aí com os pais, enfim, né? Mas ele não formou muitos fios assim que precisam ser desligados, enfim, secados, né, para que permita uma outra encarnação. Agora, quanto mais jovem é assim, ele pode praticamente desencarnar e já encarnar imediatamente. Até acontece, por exemplo, no caso, falei do falecimento do meu pai, enfim, até meus tios, né, paternos, né, meu pai contou que ele tinha, eram 7 irmãos, né, e ele citou que acho que lá para o meio, né, dos filhos, né, não sei se talvez terceiro, quarto, não sei exatamente, né, tendo em conta que a mãe perdeu, né, um filho, né, acho que não sei se foi prematuro, isso é uma coisa um pouco antiga também, né. Meu pai hoje, se estivesse vivo, ele era de 1914, ele teria 107 anos, né? Os meus avós paternos nasceram na década de 1890, né? Já tem tempo, né? Meu avô paterno era imigrante espanhol, eu não cheguei a conhecer. Quando eu nasci, meu pai já tinha 46 anos e meus avós já tinham falecido.
Meu, meu, meu avô paterno faleceu, acho que com 50 anos, mais ou menos, na década de 1940. E minha avó no final da década de 1950. Minha avó era filha de italianos, brasileira, filha de italianos. Meu avô paterno era imigrante espanhol. Mas então, eu estou comentando aí dos filhos, né? Estou falando de encarnação, né? Então, o meu pai conta que a mãe, né? No caso, minha avó, então, ela perdeu um filho, ou filha, não sei. Mas na próxima gestação, ela nasceu, ela teve uns gêmeos, né? Teve gêmeos. Então, para mim, é praticamente certeza, né? É quase certeza que aquele que espírito que faleceu, não sei se era menino ou menina, nasceu na próxima gestação e foi um gêmeos, mas as duas eram meninas, né? Que nasceram. Naquela época também era muito comum, tinha muita mortalidade infantil, né? Hoje tem bem menos. Agora, também tem que levar em conta que também às vezes acontece de um menino falecer, assim, prematuro, né, vamos dizer, e nascer, ou falecer uma criança e na próxima encarnação nasce como menina, ou vice-versa. Isso depende também da... Isso é muito comum hoje, nessa nossa época, né, que, que as profissões, atividades não estão muito definidas entre a masculina e feminina, misturaram muito. E isso também por causa muito também do cultivo do raciocínio, então houve muitas distorções. Mas na verdade, antes de termos a primeira encarnação na Terra, quando ganhamos a nossa alma, né, já define, porque aí nós já escolhemos. Ou quem é o espírito que escolheu a atividade positiva, ela nasce como homem, né, como menino, homem, e aquela que escolheu como uma atividade negativa, né? Uma corrente de energia, né? Que ela vai se sintonizando, né? Aquele germe espiritual, enfim. Então, aquele espírito que optou pela energia negativa, atividade, né? Passiva, se torna feminina, né? Então, isso não muda. Isso não muda. Agora, só que nas encarnações terrenas que pode mudar. Uma vez nascer como homem, outra vez como mulher, enfim, e até ter essas pessoas chamadas de almas fracas, né? Que não está sintonizado exatamente naquela opção definitiva que fez. Né? Então ela vai. Então a alma torcida, mas a alma fraca é aquela que permanece com aquele mesmo sexo, mas ela não é bem firme, né? Vamos dizer assim, para a mulher aquelas que se masculinizaram e para os homens aqueles que se afeminaram devido a atividades, de pensamentos. E então uma alma fraca ela tende, né? Tem uma tendência para o homem para ser homossexual e a mulher igualmente homossexual ou bissexual, né? Como dizem, né? Agora, quando é uma alma torcida é porque foi mais severa essa distorção. Então é quando um homem acaba nascendo como uma mulher. Então é uma alma torcida. E vice-versa, uma mulher acaba nascendo como homem. Porque na vida anterior ela distorceu de tal forma a sua atividade que teve que nascer dessa forma. Né? Bom, mas enfim, eu fiz essas reflexões, é apenas um adendo, né? Do dia de hoje que eu comentei que 4 de janeiro, 28 anos de falecimento do meu saudoso pai, Antônio Angelim Edo. Ele faleceu problemas cardíacos aos 79 anos, em Campinas, São Paulo. E eu estava presente, né? No momento que ele faleceu em casa, né? De manhã ele teve um infarto.
levamos aí no pronto-socorro, mas foi um infarto fulminante. Bom, mas eu então estava querendo falar um pouco, só uns detalhes sobre o coronavírus, né? Eu peguei uns números, até queria refletir um pouco mais, mas eu não quero falar muito sobre isso, porque eu estou desenvolvendo outros temas. Por quê? Porque a ideia que eu fiz ao falar esse vídeo, né? Esses vídeos, últimos vídeos, né? É relacionar essa questão do coronavírus à questão do pecado, do karma, né? Para tentarmos refletir qual o motivo. E também falamos que o ser humano, quando ele ainda não coloca em atividade o seu raciocínio, ele não peca, porque ele é intuitivo e é infantil, vamos dizer assim. Então ele fica na pureza. E são estágios de evolução de uma civilização humana, né? Planetária, que geralmente dura uns 3 milhões de anos. É programado para ter mais ou menos esse tempo. Pode ter variado um pouco mais, ou menos, mas existe também um padrão, né? Hoje que tem muita pesquisa de exoplanetas, né? Até esse telescópio de James Webb também, quando ele foi planejado, já começou a ser planejado há 30 anos, ele tinha mais assim a finalidade de pesquisa assim de aprofundar a visão infravermelho do universo, né? Mas com as descobertas mais recentes dos exoplanetas, ele também adquiriu essa finalidade, né? Então talvez dos principais objetos das pesquisas de James Webb é essa visão profunda do universo visível, tentando chegar ao limite, mas também visualizar esses exoplanetas, outros planetas que orbitam outras estrelas, em busca de um planeta favorável à vida humana, até analisar a atmosfera, né? Até fotografar para ver, analisando quimicamente a espectroscopia, né? Que é da luz dos planetas, dos astros, para ver a parte química, se tem substância compatível com a vida, né? Que se coleta da atmosfera dos astros. Né? Então essa também é uma das finalidades. Né? Então eu relacionei tudo esse tema, né? Ficou uma espécie de uma salada, vamos dizer assim, que ligando essa questão kármica do coronavírus e também essa quando nós estamos, por que existe karma? Por que existe o pecado, né? Então é aquela questão não provar da árvore do conhecimento, que é o nosso raciocínio a partir do momento que ele é ligado na matéria. No caso, foi a missão de Lúcifer. Então, é isso que eu estou desenvolvendo nos outros vídeos e esse aqui também. Mas aí eu falei de que o planeta Vênus é habitado por seres humanos também. Só que eles estão numa fase inicial da vida, então eles não têm karma, lá não tem doenças, né? Ele deve estar naquela fase, ou aquela primeira fase de crescimento, que demora mais ou menos 600 mil anos, ou então nascimento, crescimento, mais 600 mil anos. Então, aquela civilização lá, eu suponho que está naquela primeira fase, né? Então, ela não deve ter mais que 600 mil anos, que encarnam espíritos humanos lá. Enquanto aqui na Terra já começou a 3 milhões. Agora, um detalhe bem importante também: não pode, por exemplo, um espírito humano que foi destinado aqui para a Terra, que já são consideradas almas velhas, encarnar num planeta de almas novas. Porque tem poucas encarnações, né, que está no início. Isso não pode. Nós poderíamos, então, encarnar, né, só em outro planeta que tem o mesmo nível de maturidade. Tá certo? Então, o que existe mais hoje no universo são planetas jovens, né, de almas jovens. Não digo planeta jovem, sim, porque o planeta ele tem toda uma etapa de desenvolvimento que demora
bilhões de anos, né? Estima-se que a Terra teria 4,5 bilhões de anos, né? Mas essa etapa da encarnação é aquela última etapa do amadurecimento máximo, né, do planeta, que corresponderia aí, acho que em zero, coisa assim de 0,1% do tempo, né, da existência de um planeta, por exemplo. Só fazer as contas aí. O planeta Terra que tem 4,5 bilhões de anos, se estima, né? E nós começamos a encarnar 3 milhões de anos, isso vai dar aí, se eu não estou errado a conta, 0,7. Então é menos 0,7. Não, eu acho que é menos ainda que isso, porque se fosse 10% de 4,5 bilhões, seria 450 bilhões. Para facilitar a conta, vamos supor que a Terra começou a existir há 3 bilhões de anos. 3 bilhões e não há 4,5 bilhões de anos, como a ciência diz. Então, supondo que a Terra começou a ser construída, formada há 3 bilhões de anos, então 10% disso, né, seria 300 milhões de anos. 1% disso seria 30 milhões de anos. Né? Agora, 0,1% disso seria 3 milhões. Então é isso que é o tempo da Terra. É como se fosse 1 para 1 para 1000. Essa proporção é de 1 para 1000. Então esse tempo que abriga a vida humana é 1 milésimo de tempo, tá certo? Que dá toda a formação do planeta, que tem a parte geológica, depois tem a flora, depois tem a fauna, depois que, a partir da fauna, que chega aquele ponto, daquele primata babás, que tá até um início de raciocínio, que é aquele, mas ele é um ideal, né? Ele é um ser, um animal, vamos dizer assim, que possui só apenas alma, não possui espírito. Que aí as almas maduras, espirituais, vão encarnar. Bom, mas então eu estou relacionando todos esses fatos para tentar aprofundar e ter uma visão mais ampla, né? Não ver só, por exemplo, a questão do coronavírus só como um fato periódico, que é necessário. Existem essas doenças por causa do karma, do pecado. Né? Porque senão não existiria doença, nós morreríamos apenas por envelhecimento natural e viveríamos muito mais como era antigamente aqui na Terra, o paraíso terrestre. O paraíso terrestre material, ele é sempre transitório também, porque na matéria tudo que tem matéria, ele se transforma. A eternidade só é possível quando existe energia. Por isso que podemos ser eternos no espírito, porque somos corpos de energia. Os seres enteais também, né, no plano enteal, são corpos de energia, só que é mais densa do que os espíritos humanos. Né? Então tá aí todas essas reflexões. Agora, eu estava querendo falar algum número, assim, eu peguei alguns dados aí sobre o coronavírus, assim, para ver um pouco a evolução dele, né? Um dado aqui que eu acho que é mais importante, para sermos talvez otimistas, né? É o seguinte, hoje, eu coloquei alguns dados da Universidade Johns Hopkins, né? Americana, né? Que faz esses acompanhamento, né? Eu, inclusive, peguei esse número hoje de manhã.
hoje é dia 4, né, de janeiro, né, que existe hoje, foram confirmados em todo o mundo, 292 milhões de casos, né, do coronavírus. Para ser exatamente o número que eu coletei aqui, é 292 milhões 624.147 casos confirmados de coronavírus. Isso representa 3,7% da população mundial, que é estimada em 7,8 bilhões de pessoas. O caso de mortes, né, quer dizer, os casos fatais são 5.451.204. Isso vamos interpretar os números aqui, representa apenas 0,06% da população mundial. Então é interessante vermos isso, né? Que o número de casos atingiu, por enquanto, apenas 3,7% da humanidade, né? 292 milhões, né? Mas ainda representa, a população da humanidade de hoje é estimada em 7,8 bilhões de pessoas. Enquanto que o número de mortos está aí, 5,4 milhões de pessoas, que representa ainda, não chegou nem a 0,1%. O número aqui que está é 0,06% da humanidade. Agora, fazer também um número que a gente podia comparar, é um número bem importante, talvez que seja mais interessante para comparar o quadro geral do coronavírus, né? Que seria essa taxa de letalidade em relação, que seria a comparação entre quantos morrem, né? Quantos que adquirem a Covid falecem, né? Então, nesse número global de 2 anos, a letalidade está 1,86%. Então, é essa a letalidade que foi apresentada. 1,8%. Então, significa que de cada 100 pessoas que adquirem coronavírus, 1,8%, ou arredondando duas pessoas irão vir a óbito. Agora, um dado que é muito importante a gente analisar, agora, isso é muito importante, do tempo, vamos supor, real, né? Que é a média de 7 dias. Então, vamos aqui um número que eu peguei hoje também, que nos últimos... a média, né? Nos últimos 14 dias... Não, nos últimos 7 dias... teve... Agora, eu estou um pouco em dúvida se esse aqui seria... não, esse aqui deve ser o número dos últimos 7 dias, que houve um número de morte de 1.574.126. Número de casos. 1.574.126
126. E número de mortos, 5.966. Então, isso é a média, né? Ah, tá. Essa aí é a média de 7 dias. Então, aí confirmando. Esse número aí é a média de 7 dias, dos últimos 7 dias. Tá certo? A média dos últimos 7 dias está vendo 1,5 milhão de casos confirmados e 5,9 mil mortos. Agora, a taxa de fatalidade aí é de 0,37%. Está começando uma chuvinha forte aqui. Deixa eu dar um vento forte e uma chuva forte. E só uns segundinhos aqui. Boa chuva, né? Se chover. Chuva para o nível dos reservatórios retornarem ao nível normal, né? Graças a Deus está chovendo bastante nesse verão. Que continue assim. Fechando as janelas, aqui da área de serviço. Deixa eu só mostrar um pouco da chuva aí. É a chuva. Bela chuva. Aqui é uma visão norte. Ventando bastante. A chuva está vindo aí em direção norte e leste. Seria nordeste. Vamos ver a direção nordeste. Bom, então estou comentando aqui sobre a questão do coronavírus. Um dado que eu creio que é positivo é isso. Então, quando se faz um levantamento, como eu passei aqui, desde o início da pandemia, em 2 anos, essa questão da letalidade diminuiu 5 vezes. Então, ela caiu de 1,86% para atualmente 0,37%. Então caiu 5 vezes. Agora, esse 1,87 é a média, porque na verdade, se medir assim a letalidade, vamos supor, dos 6 primeiros meses ou dos 3 primeiros meses, esse percentual devia estar aí coisa assim de 2,5%. Ou seja, de cada 100 contaminados, né, 2,5, 2 a 3 pessoas morriam. E agora a taxa está em 0,37. Então, a taxa de fatalidade diminuiu muito, devido principalmente à vacinação. E também estão surgindo remédios. Isso é uma outra coisa para medicamentos bem apropriados para isso, né? Que agora as vacinas já têm aí 1 ano que começaram a ser aplicadas, né? Já tem aí uma taxa de vacinação
na ordem de... no mundo, né? Estou falando assim em termos mundiais. 58% já receberam a primeira dose, 58,9% no mundo, né? Já receberam a primeira dose. Dose completa já está 49,8%, quase 50%. E a dose de reforço 6,2%. Termos globais. E já foram aplicadas no mundo 9 bilhões 217 mil 217 milhões 775.702 doses de vacina. Esses dados que eu peguei hoje de manhã. Então é isso. E tem outros dados que eu queria até pensar um pouco mais, refletir, mas esses dados são bem interessantes, né? Agora, vamos ver aqui no mundo, há 100 anos atrás, né? Há um século, com a gripe espanhola, era muito diferente, né? Era muito diferente porque em 1920, durou acho que uns 2 anos, né? A gripe espanhola. A população mundial era de 2 bilhões de pessoas, ou seja, mais ou menos 4 vezes menos que hoje, né? E não tinha vacina, enfim, não existia tanta globalização como hoje, né? Os aviões não existiam, né? Era só navios, né? Então se transmitia mais vagarosamente de uma região para outra, dos continentes e tal, né? Mas se estima que houve 50 milhões, pelo menos 50 milhões de mortos. E essa mortandade representou 2,5% da população da humanidade daquela época. 2,5%. Enquanto que hoje, né, com uma população 4 vezes maior, temos uma mortalidade muito menor, né, que é de acho que uns 15%, talvez, né, de 5 milhões de mortos, né, 5 milhões 451 mil, representa talvez uns 15% daquela mortandade que houve na gripe espanhola. E está representando essa mortandade apenas 0,06% da população mundial. Shalom, muita paz, muita luz.